Olá, e seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, para muitos, é quase um poema de conforto, sabe? João capítulo 10. Uhum. A imagem do bom pastor cuidando das ovelhas. É uma das mais queridas. Mas olha, examinando os materiais que a gente recebeu, os comentários históricos, teológicos. Fica claro que tem algo mais ali. Exato. Por trás dessa imagem tão serena, tem uma declaração de autoridade quase uma declaração de guerra espiritual. Sim, é isso mesmo. Então, o nosso papo hoje vai ser para tentar desvendar essa tensão. Como Jesus usa essa metáfora tão bonita, tão pastoral, para ao mesmo tempo oferecer consolo e confrontar as estruturas de poder da sua época. Exatamente. É uma passagem de um conforto imenso, mas que nasce de um conflito. Um conflito direto. Um conflito. Sim, a gente não pode esquecer do capítulo 9. Jesus acabou de curar o cego de nascença e, com isso, expôs a cegueira espiritual dos fariseus. Ah, claro! Então o capítulo 10 não é um assunto novo. De forma alguma, é a continuação do argumento. Ele está se apresentando como o verdadeiro líder de Israel, sabe? Em contraste direto com aqueles que ele via como falsos pastores. Perfeito! Então, para a gente mergulhar nisso, vamos começar com a cena que Jesus pinta logo no primeiro versículo? Vamos lá. Na verdade, vos digo. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A imagem do aprisco. Parece simples, né? Mas os detalhes aqui são tudo. O que a gente, como leitor moderno, perde se imaginar só uma cerca de fazenda comum. A gente perde quase todo o significado. O aprisco do primeiro século na Judéia era bem diferente. Como assim? Os comentários arqueológicos descrevem que geralmente era um pátio comunitário. Comunitário, vários rebanhos juntos. Exato. Vários pastores levavam seus rebanhos para passar a noite no mesmo lugar. Era um cercado de muros de pedra, muitas vezes com arbustos espinhosos por cima Para proteger. Isso, para impedir que predadores ou ladrões pulassem. E aqui vem o detalhe crucial, que Jesus usa como ponto central. Havia uma única entrada, um único portão. E nesse portão tinha uma figura, o porteiro. A função dele não era só de vigia, pelo que eu entendi, era mais sofisticada. Sim, a função dele era de discernimento. Pense bem, durante a noite ele guardava todas as ovelhas, de vários donos, todas misturadas. Certo. De manhã, quando os pastores chegavam, o porteiro precisava reconhecer quem era um pastor legítimo e quem não era. Ele só abria a porta para os pastores conhecidos ali da comunidade. Era a primeira linha de defesa, então? Exatamente. A primeira linha de defesa contra os ladrões e salteadores que Jesus menciona. Ele garantia que só os autorizados chegassem perto do rebanho. Isso já estabelece essa ideia de um acesso que é legítimo e um que é ilegítimo. E a dinâmica lá dentro do aprisco. O texto diz que o pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E as conduz para fora. Isso. Como funcionava na prática, com tantos rebanhos misturados? Aí é que está a beleza da metáfora. O pastor não entrava lá no meio e ficava separando uma por uma. Não. Não. Ele ficava na porta e simplesmente chamava. Cada pastor tinha um chamado específico, um assobio, um tom de voz único, sabe? E as ovelhas? E as suas ovelhas, e somente as suas, reconheciam aquela voz. Elas se separavam da multidão e seguiam o pastor para fora. As ovelhas do outro pastor ficavam lá paradas, esperando a voz que elas conheciam. Nossa! É uma relação de confiança e conhecimento mútuo impressionante. Elas não seguiriam a estranho. De jeito nenhum. Isso me faz pensar, para quem ouvia Jesus, essa imagem de Deus ou dos líderes como pastores já devia ser muito familiar, né? Vinda do Antigo Testamento. Com certeza. Essa imagem está, assim, entrelaçada na história de Israel. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é talvez o auge dessa confiança no cuidado de Deus. Uhum. Mas tem o outro lado da moeda, que é o contexto direto para o discurso de Jesus. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, traz uma condenação divina fortíssima. Contra os maus pastores. Exato. Contra os pastores de Israel, reis, sacerdotes, líderes que, em vez de cuidarem do rebanho, se cuidavam a si mesmos.
Eles exploravam, negligenciavam, dispersavam as ovelhas. Então, quando Jesus começa a falar de pastores, ladrões e ovelhas, ele está ativando toda essa memória cultural e teológica na cabeça das pessoas. Totalmente. Ele está basicamente dizendo aos fariseus com quem ele tinha acabado de debater: aquela profecia de Ezequiel sobre os maus pastores é sobre vocês. E a promessa de que Deus mesmo viria pastorear seu povo. Sou eu. Exatamente isso. Ele não está contando uma historinha bonita bucólica. Ele está reivindicando uma posição e emitindo um julgamento. E é a partir dessa base que ele faz duas declarações eu sou, que são o coração da passagem. A primeira, no versículo 7, me surpreende muito. Depois de falar da porta do aprisco, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele não se identifica primeiro como pastor. Não. Mas como a porta? O que isso significa? Essa mudança de metáfora é genial. Ao se chamar de a porta, ele está dizendo várias coisas. Primeiro, e o mais óbvio, ele é o único acesso legítimo a Deus. Aquele único portão do aprisco. Isso. Não tem outro caminho. Qualquer outra tentativa de chegar a Deus, seja por outros ensinos, filosofias ou pelo legalismo dos fariseus, é como tentar subir por outra parte. É uma tentativa ilegítima. A de um ladrão. Exato. Então, a porta funciona como um filtro, define quem entra e como se entra. Mas no versículo 9, ele expande essa função. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Essa expressão entrar e sair parecem indicar mais do que só o acesso inicial, né? Sim. Entrar e sair era uma expressão hebraica muito comum. Significava, tipo, o fluxo normal e livre da vida. Viver em segurança, em liberdade, com tudo o que é necessário. Ah, entendi. Porta, que é Cristo, não leva a um confinamento, mas a uma vida plena. Entrar é encontrar segurança, refúgio no aprisco, sob a proteção de Deus. Sair é encontrar pastagem, ou seja, nutrição, propósito, liberdade no mundo. Então a porta dá acesso tanto à segurança quanto a uma liberdade abundante. Perfeito. E isso cria um contraste absoluto com a figura do ladrão, cujo propósito, ele diz, é roubar, matar e destruir. A oposição não podia ser mais clara. E o de Jesus é dar vida, e vida em abundância. É uma oposição de propósito final, sabe? O falso pastor, o ladrão, ele sempre extrai vida do rebanho para si mesmo. Rouba a paz, mata a esperança, destrói a fé. O propósito de Cristo é o inverso. Ele infunde a própria vida no rebanho. E essa vida em abundância não é só sobre a vida eterna no futuro. É sobre uma qualidade de vida agora, no presente, que é espiritualmente rica, cheia de propósito, vivida sob o cuidado de Deus. É interessante que só depois de se estabelecer como único ponto de acesso, o caminho seguro, ele muda o foco da entrada para a jornada. É aí que ele se apresenta. No versículo 11. Eu sou o bom pastor. Isso. O que qualifica Jesus como o bom pastor em contraste com todos os outros? A característica que define o bom pastor é dita imediatamente. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o ponto de virada. E para deixar isso bem claro, ele introduz uma terceira figura na história. O mercenário, o assalariado. Essa figura do mercenário é brutalmente relevante. Não é só um pastor que recebe um salário. Não, é mais do que isso. É a imagem de qualquer líder cujo compromisso é condicional. Ele faz o trabalho enquanto é conveniente e seguro. Mas não tem um vínculo real, né? A responsabilidade dele é com o próprio bem-estar, não com o do rebanho. Perfeitamente colocado. O texto diz que o mercenário foge quando o lobo chega porque não se importa com as ovelhas. E por quê? Porque as ovelhas não são suas. A posse. A questão é a posse. É a posse. Que gera amor e responsabilidade. O mercenário vê o rebanho como um trabalho, um meio para um fim. O bom pastor vê como sua propriedade preciosa, um fim em si mesmo. E por isso a reação ao perigo é tão diferente. Completamente. Quando o perigo chega, e o lobo aqui pode ser qualquer força destrutiva, perseguição, falsos ensinos, o próprio mal, o mercenário faz um cálculo de risco
e se salva. O bom pastor não faz esse cálculo. A identidade dele está tão ligada às ovelhas que a segurança delas vem antes da sua. E ele não apenas arrisca a vida, ele a dá. Tem uma finalidade, uma voluntariedade nesse ato. Sim, E além desse sacrifício, Jesus menciona outra qualidade no versículo 14, o conhecimento. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. e esse conhecer é muito mais profundo que um reconhecimento superficial. A palavra grega usada, ginosko, ela implica um conhecimento íntimo, relacional, que vem da experiência compartilhada. Não é só saber sobre alguém, é conhecer a pessoa. Certo. E para mostrar a profundidade disso, Jesus faz uma comparação de tirar o fôlego. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Nossa. Ele está dizendo que o tipo de intimidade, de unidade, de amor que existe entre ele e suas ovelhas é um reflexo da própria relação dentro da Trindade. Isso eleva a metáfora para um nível completamente diferente. Não é mais só um pastor cuidando de animais. Não mesmo. É um convite para participar de uma comunhão que espelha a própria natureza de Deus. Aquela imagem do pastor que conhece cada ovelha pelo nome ganha uma dimensão divina. Exatamente. O cuidado do pastor não é genérico, é pessoal, individual. Cada ovelha é conhecida e amada por quem ela é. É a antítese do mercenário, que só vê um rebanho anônimo descartável. E quando a gente acha que o alcance dessa intimidade já foi definido, Jesus expande o horizonte de um jeito que deve ter sido chocante para quem ouvia. Ah, sem dúvida. No versículo 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Essa declaração sobre outras ovelhas deve ter sido uma bomba, né? Foi. Com certeza foi uma das afirmações mais revolucionárias do ministério dele até aquele ponto. O público judeu da época devia achar que o Messias era algo exclusivo de Israel. Sim, o aprisco do qual ele falava se referia claramente à nação de Israel. As outras ovelhas são uma referência inequívoca aos gentios, os não-judeus. Então ele já estava anunciando que a missão dele ia além. Muito além. Ele estava anunciando que sua missão de salvação transcende todas as barreiras étnicas, culturais, religiosas. Ele não veio para ser o pastor de uma nação, mas o pastor de um rebanho global. E a promessa não é de 2 rebanhos, um judeu e um gentil lado a lado. A promessa é de um só rebanho e um só pastor. Ele está prevendo a criação de uma nova comunidade. A igreja, onde essas distinções antigas não teriam mais o poder de dividir. É uma visão de unidade radical. Uau! Em Cristo, as barreiras que definiram o mundo antigo são desmanteladas. Todos que ouvem sua voz e o seguem, não importa de onde vêm, pertencem ao mesmo rebanho. É o cumprimento da promessa feita a Abraão, de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. A passagem caminha para o seu clímax nos versículos 17 e 18. Aqui Jesus deixa as metáforas um pouco de lado e fala abertamente sobre sua morte e sua autoridade. Sim, ele é muito direto. Ele diz: ninguém a tira de mim a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O que é tão importante nessa ênfase na ação voluntária dele. É a afirmação da sua soberania absoluta sobre os eventos que estão por vir. A cruz, para um observador de fora, poderia parecer uma derrota, a execução de um profeta fracassado. Nas mãos dos inimigos dele. Isso. Jesus está se antecipando e redefinindo esse evento. Ele afirma que sua morte não vai ser um acidente nem um ato de violência que ele não pôde evitar. Vai ser um ato intencional. Um sacrifício deliberado, feito em total controle. Ele não está sendo vitimado. De forma alguma. Ele está no comando da própria entrega. E a afirmação seguinte é ainda mais ousada, se é que é possível. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Reivindicar o poder de retomar a própria vida.
Isso é uma declaração explícita de divindade. É o ponto mais alto da autorrevelação dele nesse discurso. Nenhum ser humano pode fazer essa afirmação. Ele está reivindicando poder sobre a própria morte. Não é só uma profecia da ressurreição. É uma declaração de que a ressurreição vai acontecer por sua própria autoridade inerente. A mesma autoridade que ele tem para dar a vida, ele tem para tomar de volta. E ele conclui conectando tudo à sua relação com o Pai. Este mandato recebi de meu Pai. O que mostra que esse ato soberano não é de rebelião, mas de perfeita obediência, de unidade com a vontade do Pai. Um alinhamento perfeito de propósito. Ele age como autoridade divina, mas em submissão filial. É a demonstração da harmonia dentro da Trindade. Sua soberania e sua obediência não estão em conflito, sabe? São duas faces do mesmo ato redentor. Ao final dessa análise, fica muito claro que essa passagem, embora use uma linguagem tão gentil, pastoral, é uma das mais densas e ousadas do Evangelho de João. Sim, muito. Jesus se define como acesso exclusivo a Deus, o líder sacrificial que se contrapõe a todos os líderes egoístas e o soberano divino com poder sobre a vida e a morte. E que une um rebanho universal sob seu cuidado. Ele redefine completamente o que significa liderança e autoridade. A verdadeira autoridade não vem da força, da posição, mas do amor sacrificial. E o verdadeiro cuidado não é genérico, mas Profundamente pessoal e íntimo, baseado em um conhecimento mútuo. isso nos leva a uma reflexão final, então. A passagem inteira gira em torno de uma premissa. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e não seguem a de um estranho. Em um mundo saturado de vozes, vozes que prometem sucesso, segurança, identidade, propósito, todas competindo pela nossa lealdade, a passagem nos deixa com uma pergunta fundamental. Como nós, hoje, podemos apurar nosso ouvido espiritual para discernir, em meio a tanto ruído, a única voz do bom pastor e ter a confiança para segui-la?